Olá, eu sou a Pitica Lima e quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar na fazenda Cubatão Geral que pertenceu aos jesuítas? Não? Você sabia que a cidade de Cubatão tem origem no ano de 1532, logo após o descobrimento do Brasil? Não? Então se liga nesse vídeo. Vamos lhe apresentar esses dois documentos. O primeiro é o Histórico Dominial Fazenda Cubatão Geral, cujo o conteúdo você encontra no link aqui ao lado. E o segundo é o livro A Questão dos Pilões, Verdades contra Calúnias, que foi publicado em 1910. Trata-se de uma ação judicial onde o advogado, ao defender uma propriedade, teve que contar a origem da formação do território de Cubatão. Então vamos de história. Quando o Brasil foi descoberto, passou a pertencer ao rei de Portugal, que precisava colonizar as suas novas terras o mais rápido possível. Fizeram isso por meio do instrumento chamado sesmarias. Eram títulos usados para doar terras públicas para pessoas se instalarem e torná-las produtivas, sob pena de ter que devolver. Teve início a distribuição. Aqui ao lado contém uma relação em ordem cronológica das primeiras pessoas que receberam as primeiras sesmarias do Brasil. São áreas próximas ao território ocupado atualmente pela cidade de Cubatão. Mas e os jesuítas? Chegados ao Brasil com as primeiras expedições colonizadoras, os religiosos da Companhia de Jesus marcaram de diversas formas a história da Baixada Santista. Depois de José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, chegaram em número cada vez maior e aos poucos tornaram-se donos dos direitos de passagem entre Santos e o Planalto Paulista, estabelecendo uma área que ficou conhecida como a Fazenda Geral de Cubatão. E como isso ocorreu? Em 20 de 3 de 1553, receberam por doação a sesmaria de Pedro Correia. E o Histórico Dominial diz: caindo em desagrado dos padres da Companhia de Jesus, Cornélio Arzão foi excomungado, perseguido e preso por muitos anos e seus bens sequestrados. Desta forma, sua sesmaria foi sequestrada em 1628. E olha só, em 2 de 11 de 1643, os jesuítas receberam por doação dos sucessores de Antônio Rodrigues de Almeida a sesmaria do Rio Pilões. Dá uma olhada no mapa que está aparecendo aqui na sua tela, onde ficava essa sesmaria. Ela se encontra na cor lilás, na margem esquerda do Rio Cubatão. Para facilitar, destacamos a estação ferroviária que se encontra no mesmo lugar até os dias de hoje. Já existiram duas pequenas linhas ferroviárias, cujo traçado eram nas atuais Avenida Henri Borden e Martins Fontes, na Vila Nova. Dá uma olhada no mapa. Mazagão é o morro onde existiu uma comunidade chamada Pica-Pau. E Piaçaguera, de baixo, é o atual Morro do Cutia-Pará. Em 7 de 8 de 1664, os jesuítas adquiriram a sesmaria Francisco Pinto, assinalada em amarelo no mapa. Em 29 de 3 de 1670, adquiriram parte de uma área mais próxima da Serra do Mar, denominada Fazenda Piaçaguera de Cima. Em 16 de 6 de 1674, adquiriram a sesmaria de Pedro Opero Góes, lá pelos lados do Quilombo. Agora olha essa passagem do Histórico Dominial. Na posse das sesmarias, os jesuítas construíram diversos portos no Rio Cubatão, cobrando as taxas sobre os transportes de passageiros e mercadorias desde o porto, nas terras de Sesmaria até a Vila Santos. Com o desenvolvimento comercial da Serra Acima, as rendas da Companhia de Jesus se tornavam respeitadíssimas e os vizinhos proprietários na margem oposta começaram a fazer concorrência aos jesuítas. Não contentes com isso, os padres jesuítas trataram logo de eliminar os concorrentes, adquirindo as terras na margem oposta, começando pela Foz do Rio Cubatão, no Mangue, e em 3 de 9 de 1687, compraram o sítio de Domingos Leite de Carvalho. Este sítio está destacado na cor marrom no mapa. No mesmo ano, adquiriram a sesmaria de Rui Pinto, destacada na cor rosa no mapa. Com essa aquisição, os jesuítas consolidaram seu domínio sobre toda a margem esquerda navegável do Rio Cubatão. Em 1743, adquiriram outros dois sítios chamados Queiroz e José Correia Leme, ambos pertencendo ao coronel Manuel Antunes Belém de Andrade, que fica na parte laranja do mapa. Com a aquisição desses sítios, monopolizaram definitivamente as duas margens navegáveis do Rio Cubatão, tanto esquerda quanto direita, restando apenas
uma pequena área conhecida como Sítio Cubatão do Cardoso, que também não escapou e foi adquirida em 30 de nove de 1745. Esse pedacinho branco aqui no mapa. Assim, a Fazenda Cubatão Geral era composta por todas essas aquisições, como você vê nos coloridos aqui na sua tela. Com esse monopólio, a influência e o poderio crescentes dos jesuítas criaram atritos cada vez maiores com os colonos e o poder laico, até resultarem na expulsão geral desses religiosos de todo o território português, metropolitano e ultramarino, decretado por Carta Régia em 19 de janeiro de 1759. Seus bens de raiz passaram, então, ao Patrimônio Nacional, gerido hoje pelo Serviço do Patrimônio da União, a SPU. Após a expulsão, particulares começaram a se interessar por esses bens, e, em 20 de 2 de 1781, a parte da fazenda Piaçaguera de Cima foi arrematada por um tal Francisco Pires Borja. Em 13 de 3 de 1786, a Sesmaria do Rio Pilões foi levada à praça. O sargento-mor Antônio Manuel Fernandes da Silva arrematou em asta pública 3 sítios, terras denominadas Queiroz, Casa de Pedra e Moenda. Sítios esses que passaram depois a se chamar apenas Queiroz. E tempos depois viraram 2 propriedades distintas, denominadas Queiroz e Cubatão de Cima, como você acompanha no desenho. Lembrando que o sítio Cubatão de Cima é a origem da Vila Fabril, hein, gente? Em 1817 foi feito assentamento da Fazenda Cubatão Geral em nome do rei de Portugal. E já não constava os desfalques de 1781 e 1786. Em 1818, foram concedidas novas sesmarias a 5 famílias que vieram das Ilhas dos Açores em Portugal, que ficaram conhecidas depois como 5 Manuéis. E eles são Manuel Antônio Machado, Manuel do Conde, Manuel Espíndola Bittencourt, Manuel Raposo, que na verdade se chamava Antônio Raposo, e Manuel Correia. Em 1827 foi feito um novo assentamento. E desta vez só incluiu as sesmarias concedidas antigamente a Francisco Pinto, Rui Pinto, Pedro Góes e o sítio Cubatão do Cardoso. Em 1834, novo assentamento, mencionando alguns aforamentos e as sesmarias dos 5 Manuéis. Em 1837, foi concedido aforamento ao Dr. Manuel Dias de Toledo. Aqui na tela está um mapa que retrata Cubatão por volta de 1852. Em 1859, foi concedido aforamento ao Miguel Francisco Couto Júnior. E, por fim, em 1889, veio a proclamação da República, criando os estados e os municípios. Agora, pessoal, presta bem atenção. Em 1906, a Fazenda do Estado de São Paulo promoveu ações discriminatórias reconhecendo poceiros e entregando títulos dentro do seu território que a Fazenda Nacional diz não reconhecer. E olha só, gente, apenas uma notinha. Antes da proclamação da República, o Senado aprovou em 12 de 8 de 1833 proposta para elevar Cubatão a município, mas no dia 1 de 3 de 1841, Cubatão se tornou bairro da cidade de Santos, conseguindo sua emancipação apenas em 1948. E aí, gostaram? É uma verdadeira aula de história. A importância de conhecer a origem de Cubatão reside no fato de que até os dias atuais, toda ação de uso capião acaba esbarrando nesse histórico dominial. A União se diz interessada por encontrar em seus registros a existência do próprio Nacional Fazenda Cubatão Geral, como sendo sua propriedade, e não reconhecer as discriminatórias promovidas pela Fazenda Estadual. Nós aqui da página recomendamos o acesso nesse link que está disponível aqui na sua tela. Lá você encontra informações muito importantes para quem quer saber da origem de Cubatão e região. É isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui da página Ideias para Ajudar Cubatão. Não se esqueça, hein? Curta, comenta e compartilha. Até a próxima!